Viva, boa tarde e boa noite também, assim que nos acompanha de todos os pontos do mundo, independentemente da hora. Nós somos a DW África, estamos em mais um dia de análise aqui na DW África e hoje vamos a discutir um tema tanto quanto importante na atualidade, um tema que também marca a atualidade internacional, o facto do o Grupo Wagner é um dos pontos que vamos discutir aqui, a rebelião do Grupo Wagner na semana passada na Rússia, que também terá terminado depois com terá terminado depois com o exílio do seu líder na Bielorrússia. Então, para este debate, hoje já sabe, como sempre, contamos com vários convidados e hoje não fugimos à regra. Temos aqui três convidados, sendo que um está na cidade da Beira, no centro de Moçambique. Também temos no caso, o Wilker Dias, que é o digamos assim, analista de assuntos políticos e de relações internacionais também, baseado na cidade da Beira, em Moçambique, e temos o Erland Napoleão, que é angolano, agora está em Lisboa, onde está a continuar com seus estudos, e de Bissau estamos a todo custo tentar trazermos aqui o Dr. Otna, o Confuk, que é jurista, mas também muito focado a temas internacionais. Para já, cumprimento os meus convidados, o Wilker Dias, também o para já Erlander, bem-vindos, e para já as vossas saudações aos nossos seguidores e também aos nossos telespectadores. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite, Amos Fernando, e um abraço extensivo a todos os nossos seguidores e todos aqueles que seguem as notícias na DW. Bom, Wilker Dias, é contigo. Assim, Amos, ao Dr. Hernande, também, de certa forma, a todos os outros que vão nos acompanhando nesta que é a emissão especial. Muito bem, muito obrigado. Então, vamos começar, como dissemos, o Wilker e também aos nossos... Vamos começar, eu começo mesmo consigo, o Wilker Dias, por fazer esta questão. Tivemos no último fim de semana um facto, digamos assim, inédito para o regime da Putin, que com o grupo Wagner a fazer uma rebelião que colocou o mundo todo assim meio preocupado. A minha questão é que o que é que esta rebelião pode representar para aquilo que é, digamos assim, a estrutura de poder de Putin na Rússia? Bom, é importante referenciar que esta questão acabou apanhando a todo mundo de surpresa. Traz vários questionamentos também em volta do mesmo e que algumas delas precisam de respostas. Outras já foram respondidas e vamos aqui comentar, mas há algumas questões que precisam, de certa forma, serem esclarecidas. É importante referenciar que o grupo de mercenários Wagner é um grupo que praticamente tem servido como um braço direito militar do próprio regime do dia de Vladimir Putin, tem atuado em várias áreas, principalmente vamos olhar no continente africano nos últimos tempos, em que tem praticamente evitado que haja uma intervenção direta do regime ou das forças, das tropas oficiais da Rússia, o que tem sido um ponto levantado por vezes por vários países, por questões de soberania e etc., até com medo de poder manchar qualquer boa relação existente com o Ocidente, que tem envergado, de certa forma, contratar esses mercenários em jeito de substituição daqueles que são as tropas russas atuantes no terreno. Esta mudança de narrativa por parte do grupo Wagner traz dois questionamentos, ou duas relações neste caso. A primeira é que em nenhum momento se deve confiar num grupo de mercenários. Os mercenários são praticamente funcionais em termos de valores monetários. Quem oferece mais é quem, de certa forma, é que vai sair a ganhar. E pode ter havido já este esquema muito bem orquestrado e já previsto também por parte das tropas russas. É só nós analisarmos que nos últimos tempos, ou nas últimas semanas, o regime russo do Vladimir Putin já estava a impor aqueles que atuam na linha da frente no combate, neste caso na Ucrânia, as tropas ucranianas, deveriam, neste caso, ter um contrato assinado com o Ministério da Defesa da Rússia. Os outros grupos foram fazendo, mas com exceção do grupo
Wagner. Isto que já leva a crer que já poderia ter havido esta percepção de que haveria uma suposta traição em termos de valores monetários para que eles pudessem mudar a narrativa. E claramente que se houve um pagamento para essa mudança de narrativa, esse pagamento foi feito da contraparte da guerra e, de certa forma, acaba destabilizando até o regime de Putin nos tempos atuais, se isto mesmo for verdade. A fragilização pode não ser visível aos olhos do mundo, mas eu acredito que, se calhar, internamente poderemos ter algumas relações e a explicação disso são essas aparições que o Putin deu ao longo desta semana. Ok, Wilker, para já vou assim, ao Napoleão. Napoleão, faço a mesma pergunta, assim, de forma, digamos assim, provocativa. O que é que se pode esperar depois dessa situação, mas também de uma forma muito genérica, como que se pode analisar esta rebelião do grupo Wagner contra o regime Putin? Bom, eu penso que o Wilker Dias já tocou nos pontos mais fulcrais em relação ao que se passou a semana passada. De facto, é uma rebelião, se assim quisermos chamar, que já tinha, digamos assim, alguns antecedentes, não é? Porque o grupo Wagner sempre funcionou como uma guarda pretoriana, se quisermos assim dizer, no continente africano e não só. Foi assim, por exemplo, na Síria, em que o grupo Wagner sempre ajudou a sustentar ou na manutenção no regime de Assad. É assim também na Líbia, as suas ramificações no continente africano, na República Centro-Africana, tanto em vários países. Aliás, eu não sei se na República Democrática do Congo os conflitos que se têm vivido, muito por conta de ser um país o mais rico do mundo em termos de recursos naturais, em que há muitos interesses, nomeadamente entre as potências mundiais, América, China e Rússia, se não haverá também interferência deste grupo, porque na verdade são guardas pretorianas, são tropas militarizadas que são contratadas para esse efeito, para salvaguardar grandes autoridades americanas, desde embaixadores e oficiais americanos, mas como também têm funcionado como guardas presidenciais de muitos presidentes africanos. Temos muitas vezes visto indivíduos caucasianos devidamente mascarados e armados, que são eles que fazem a guarda ou a guarnição de presidentes africanos. Portanto, não há aqui grande novidade do ponto de vista daquilo que são as ambições da conservação dos interesses russos no continente africano, tendo em conta também a relação que há entre a África e a Rússia. Tivemos em consideração o ambiente que se viveu na década de 90, na década de 80, a relação até a queda do Muro de Berlim, em que o mundo estava bipolarizado durante a Guerra Fria, em que consistia na América e na URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunistas soviéticas, aliás. Portanto, surge um novo player, que é a China, mas hoje em dia o mundo, como está numa crescente guerra, digamos assim, por parte, não direi guerra mundial, não é uma guerra mundial, mas tem as dimensões, tem os ingredientes para que possa efetivamente escalar para este nível, não é? Temos a União Europeia, temos a América, temos o resto do mundo que de certa forma repudia e bem aquilo que é a invasão da Ucrânia, e para recordar também que o grupo Wagner teve uma interferência muito, muito forte no que diz respeito à anexação da Crimeia à Rússia. Foram as tropas da linha da frente que fizeram este processo militar bélico. Portanto, este senhor, o Prigozhin, que era um senhor, o braço direito de Putin, que por sinal até era o seu cozinheiro, homem de confiança, e de acordo, como diz o Wilker, sim, são valores monetários que tiveram em jogo, e daí de terem avançado para Moscovo. Não chegaram a Moscovo, mas estiveram muito perto, a 200 ou 100 quilómetros. Mas o que nos surpreende como é que, mesmo nesta marcha, neste trilho que fizeram, não houve uma intervenção direta por parte das tropas militares russas, uma vez que a Rússia é tida como sendo detentor do maior exército do mundo, dos maiores exércitos do mundo. Ora, Wilker, vou para ti também, porque eu queria fazer-te essa pergunta muito, digamos assim, o Napoleão toca aqui um ponto. O grupo Wagner não começou a atuar agora. Historicamente se sabe que esse grupo foi criado há mais ou menos, mais ou menos uns 9 anos atrás. 2014, aliás, 9 anos atrás não, muito recentemente, 2014. Mas a questão é, de lá para cá, é um grupo que muitas das vezes serviu os interesses russos, principalmente na Síria, onde também se sabe que esteve até a proteger, digamos assim, os furos de petróleo. A minha questão é, como é que hoje podemos explicar que um grupo, digamos assim, com muitos, entre comas, segredos russos, vira as costas ao seu patrão grande, entre aspas?
É uma questão que pode estar muito ligada à questão do poder político, à ambição política. Eu olho muito por este lado. E eu até conversava com alguns amigos em torno deste assunto que lembram-se da escola, da história do famoso Pablo Escobar, o traficante, como é que ele começou a cair neste negócio todo. Ele começou a cair praticamente quando a ambição política dele começou a falar mais alto e, de certa forma, acabou destabilizando, arrastando todo o seu negócio por água abaixo do tráfico de drogas. E é a mesma coisa que acontece com o Prigozhin. Há algumas informações que indicam que ele tem essa pretensão de se tornar o ministro da Defesa na Rússia. E isto também poderia engrandecer ainda mais aqueles que são os seus contratos, os seus negócios existentes neste preciso momento. Portanto, se nós olharmos por este ângulo, vamos acabar percebendo que o Prigozhin pode estar diante de uma questão ligada à própria ambição. E esta ambição pode levá-lo a esta forma. Porque não faz sentido nenhum nós termos, por exemplo, os militares da Wagner Group a atuarem, por exemplo, na Ucrânia. Sim, ficamos aqui momentaneamente sem seu som, o Wilker. Bom, enquanto não resolvemos a questão do Wilker, vou para ti, o Napoleão. O Wilker já toca um ponto aqui. Questões de ambições políticas, provavelmente por detrás aliás, nas vontades, se calhar, do Yevgeny Prigozhin. A questão que depois assim não se quer calar é assim, tendo esses interesses e essas ambições, e agora, digamos assim, com a crise com o Putin, qual pode ser o futuro do grupo Wagner nos outros pontos em que este grupo tem estado a atuar a favor dos interesses russos? Olhamos agora um pouco mais com profundidade para o continente africano, onde este grupo tem tido muitas ações, muitas participações, incluindo em países como Moçambique. Bom, o problema de regimes como o regime russo é que nós temos muita pouca informação vinda de dentro, não é? O que há são suposições e são análises, por vezes, muito supérfluas daquilo que são as informações que colhermos por parte de algum órgão ou de alguns representantes que lá estão no território em Moscovo para passar para fora. Mas toda a situação em si é um bocado difusa e confusa. Por quê? Porque tudo se enrolou de forma muito inusitada, quer dizer, acordámos de manhã e de repente tínhamos uma insurreição, entre aspas, por parte destes senhores, seus 25 mil homens que se dirigiam para Moscovo e que faziam até alegações fortes que diziam que Putin estava em vias de cair e que a Rússia teria um presidente novo, não é? Horas depois, o que acontecemos? Temos a intervenção do presidente bielorrusso, que diz que conseguiu convencer Prigozhin e então houve um recuo naquilo que eram as suas pretensões. Portanto, tudo isso também pode aqui suscitar, e não deixa de levantar aqui um clima de suspeição, se não terá havido aqui alguma suspensão, alguma dramatização, como também de forma também de melhorar os índices de popularidade de Vladimir Putin, mostrando que há aqui um equilíbrio em termos de proteção interna, que as forças militares estão coesas e se conseguiu então consolidar através do diálogo e manter estes homens dentro da ordem, digamos assim. Putin, dias depois, faz um discurso público, vai à rua, é abraçado e beijado por milhares de populares, portanto, mas viu-se que Putin, neste dia, teve um discurso endurecido que mostrou que, efetivamente, alguma coisa não estava a correr bem. Por outro lado, eu acho que os interesses estão acima de tudo e isso, os milhares e propriedades e minas de diamantes e ouro e petróleo, esses interesses terão sempre acima de tudo e este homem poderá efetivamente ser substituído por alguém que esteja na segunda linha de preferência, que consiga ser então um tenente ou um comandante obediente, não é? Porque aqui o que houve, em verdade, é uma insurreição que, na minha ótica, foi efetivamente resolvido com dinheiro, não é? Porque essa história de que está na Bielorrússia, está num hotel que não tem janelas e vai se manter quieto e calado, não parece colher muito consenso. Por outro lado, dar aqui um dado e dizer que esta questão de contratar missionários ou tropas pretorianas que vão defender
interesses de países, de potências lá fora. Isso quer dizer, não é novidade e não é um ato exclusivo de Moscou ou da Rússia, não é? Também lembramos que o presidente Bush, né, tinha também a sua tropa, as suas milícias, que eram os Blackwaters, né, que também funcionavam no continente africano e essencialmente começaram as suas operações, acho que foi na invasão do Iraque, em Bagdá, em 2007 ou 2005, que também tinham como função proteger os seus oficiais, os seus mais altos representantes, embaixadores e políticos, como também os seus interesses na região. Na Líbia também foi igual, portanto, é um método que é muito usual por parte de potências internacionais, seja a França, que também tem muitos interesses, sobretudo na África francófona. Portanto, é uma prática muito, muito comum por parte desses países, dessas potências, terem milícias, terem guardas pretorianas que estão no terreno e salvaguardam e protegem os interesses desses países. Uhum. Mas também só uma questão aqui para o Wilker, não, mas também para os dois. Voltaria ao Wilker porque o som caiu quando o Wilker ainda estava a falar. Mas, Wilker, eu coloco uma pergunta aqui que queria ouvir de si. Depois desta situação que aconteceu na semana passada, como é que podemos projetar os próximos dias e a relação entre o Grupo Wagner e os interesses russos em África? E como é que ficam, por exemplo, as relações entre alguns dirigentes africanos que têm o Grupo Wagner como, digamos assim, braço direto, como até, digamos assim, guarda-costas? Eu acho que a cada dia que passa para mim está tudo mais confuso. Eu digo isto porquê? Porque nós tivemos aquela percepção se seria bluff ou não, não era bluff. Numa primeira instância, podemos perceber isso e etc. Os apelos do Putin, depois o líder da Bielorrússia liga acolhe os mercenários da Wagner Group lá e etc. Não sei o que, ótimo. Mas, posteriormente, já temos a preocupação da NATO recentemente, em que temos as tropas, por fato de estarem na Bielorrússia, pode, até em termos estratégicos, em matéria de guerra, ser uma forma de chamar a atenção aos outros países membros da NATO, que são vizinhos da Ucrânia, que em caso de qualquer envolvimento ainda maior, porque existem evidências nos últimos tempos de envolvimento de algumas tropas da NATO dentro do conflito, se houver de forma não oficial, é uma suposição, e se isso for de forma contínua ou recorrente, pode ser que os mercenários da Wagner Group poderão, de certa forma, também atuar. E pode ser uma questão estratégica para retirar os mercenários da Wagner Group daquela região em que estavam, para passarem para uma outra região e também poderem contra-atacar. Aqui há dois cenários que são desenhados nesse momento, porque como eu dizia antes de cair, ou quando já tinha caído o som, é que não faz sentido termos uns mercenários da Wagner Group já há muito tempo no terreno a lutar, e se não há essas condições que o Prigozhin falou já há muito tempo, por que só hoje é que ele veio reclamar sobre essas condições? Não, são duas probabilidades. Ou é o dinheiro que falou mais alto, alguém contratou, pagou, ou temos a questão também que tem a ver, ou que está ligado com a mudança de estratégia para poder levar os mercenários da Wagner Group para uma outra zona de combate e asfixiar ainda mais a Ucrânia, ou até pode surgir uma terceira probabilidade em que torna este assunto cada vez mais uma incerteza, e creio que os próximos dias poderão ser um bocado decisivos para que se perceba qual é o raio de ação que o Putin ou que o Prigozhin tentam nesses momentos obter. Ok, o Wilker, aqui tu colocas um ponto sobre aquilo que pode ser estrategicamente interesses russos nesse processo e também os interesses no conflito na Ucrânia. Agora o meu foco tampouco, agora queria que transportássemos esta questão, esta crise para o continente africano, onde o Grupo Wagner também está, mas sob acordos, diga-se, bom, na verdade, bilaterais entre a Rússia e os estados onde o Grupo Wagner funciona. A questão é que continuará o Grupo Wagner a ter a mesma confiança da Rússia para continuar nesses países. Se isso não for, como é que vai ser
a relação entre os interesses do próprio, por exemplo, Prigozhin nestes países, porque também sabemos que ele tem interesses econômicos nesses países. Agora vou ouvir agora para o Napoleão. Essa é a pergunta que eu coloco para si, Napoleão. Como é que vai ser esta questão econômica entre a Rússia e o Prigozhin em África? Bom, eu acho que essa questão, embora tenha muita complexidade, eu penso que se poderá resolver de forma simples. Por quê? Porque os países africanos já têm reiterado o seu apoio de forma vibrante ao regime russo, digamos assim, a Vladimir Putin, por razões óbvias, razões históricas, razões de países que, para conseguirem a sua independência, tiveram bastante apoio da antiga União Soviética. Portanto, há esta fidelidade quase que canina, que não conseguem, de certa forma, virar-se para o outro lado, mesmo que consigam perceber que estão no lado errado da história, mas conseguem fazer esse tipo de alianças. Portanto, a questão econômica, para mim, é de fácil resolução, porque isso foi como disse há bocado. Eu acho que Vladimir Putin, como sendo o cabeça, como sendo a pessoa que verdadeiramente financia e tem interesse que estes grupos permaneçam no território, eu penso que Prigozhin passará a ser o indivíduo que é uma nulidade dentro dessas milícias do grupo Wagner, porque está onde está, para já tem a cabeça a preço, para começar, não é? Não acredito que Vladimir Putin se ficará pelas amnistias e pelo perdão, não é? Portanto, se conhecemos bem o regime russo, eu penso que é um indivíduo que vai cozer em lume brando, não é? E tarde ou cedo desaparecerá do mapa. Portanto, é essa experiência que nós temos. Portanto, aí tratará-se objetivamente de arranjar um homem de segunda linha ou alguém que consiga então chefiar esses interesses que há pelo mundo e que há essencialmente pelo continente africano, que começará então a liderar esse grupo de missionários que essencialmente tomam conta daquilo que são os interesses russos. E aqui temos que ter um bocado de cuidado com a linguagem, porque não são interesses bilaterais, não, são interesses de todo modo desonestos e desajustados, porque estão em países em que a maioria da população vive com menos de $1 por dia, e esses países exportam ou extraem bilhões e bilhões de dólares em forma de recursos minerais, e por vezes até protegem líderes que estão no poder há mais de 30, 20 anos, fechando os olhos àquilo que são os princípios democráticos, aquilo que são os princípios que devem ser defendidos no que diz respeito à proteção do cidadão e os direitos humanos. Napoleão, uma pergunta. Estás a tentar dizer que provavelmente o grupo Wagner continuará as suas ações em África, mas provavelmente com uma nova liderança e não propriamente com a liderança de Prigozhin, é isso? Sim, efetivamente. Prigozhin agora transformou-se no maior inimigo do Putin, quer dizer, de bestial a besta, portanto é o indivíduo que passará efetivamente a fazer parte da blacklist de Vladimir Putin, e há que arranjar alguém, e esse já não há alguém, não é? Que tomará rédeas da liderança deste grupo, e passará então a tomar conta dos interesses na região, no caso no continente africano. Mas aqui, só para concluir, para não monopolizar a palavra, o grupo Wagner também teve uma influência muito forte no que diz respeito ao avanço das tropas russas na conquista de algum terreno ucraniano. Portanto, são tropas muito prestigiadas, são indivíduos que têm alguns, não é, um percurso militar ao mais alto nível de treinamento, embora hoje em dia hajam documentários nas internets de indivíduos que vão fazer recrutamento até a cadeias, indivíduos que se alistam a esses grupos para irem combater noutras latitudes. Mas devo dizer que são tropas que são altamente reconhecidas e altamente financiadas por Moscou. E o Wilker, pegando o gancho aqui do Napoleão, de que o grupo Wagner poderá até continuar nos países africanos e poderá fazer aqui um arranjo da liderança, tendo em conta o facto que o Napoleão levanta, de que Prigozhin, a essas alturas, pode ser uma persona não grata para o Kremlin. A questão minha que fica é, qual é o risco do próprio Prigozhin ainda manter algumas relações com algumas tropas, alguns mercenários em África, para entrarem no combate, digamos assim, na luta pela extração e pelo controle dos recursos minerais no continente africano?
Bom, eu acredito que numa primeira instância, Prigozhin, para sair de cena, será um bocadinho difícil. Ele pode, se calhar, estar fora dos holofotes, das câmeras e das atenções, do centro das atenções, mas por um ângulo eu acredito que ele vai coordenar algumas operações, tendo em conta aquela que é a importância de Prigozhin, mesmo para aquela que são os segredos da própria Rússia. Estamos a falar de mercenário que está na frente de combate, principalmente numa das guerras mais importantes para a Rússia nesses momentos. E não poderá, de certa forma, ser descartada de qualquer maneira. Acho que não, nenhuma peça ser descartada de qualquer maneira. Ele pode continuar, ou pode estar em stand-by. O que pode ocorrer, se calhar, é a criação de uma outra equipa ou uma outra liderança no grupo Wagner, mas ele estando por detrás deste movimento, que de certeza continuará. É um homem que, de certa forma, fala-se até que tem alguns negócios no centro daquele que é o território africano, e tudo isto pode, de certa forma, trazer alguma ambição para que ele possa continuar no poder, até que possa poder, de uma forma indireta ou direta, até que possa ser resolvido este caso. Existe uma probabilidade de se criar um novo grupo, mudar-se de nome com os mesmos mercenários e por aí vai. Mas, olhando para o futuro de África, ou do grupo Wagner em África, eu acredito que numa altura destas pode ser um pouco complicado antever. Mas se o grupo sair ou todo este embrólio acabar afetando as tropas, os militares que estão no terreno no continente africano, eu acredito para aqueles avanços que foram conquistados recentemente em alguns países como Mali e por aí vai, poderão ser deixadas deitadas a terra abaixo, e poderá acontecer um maior avanço por parte principalmente dos grupos terroristas que têm atacado nesses perímetros. Então, aqui há uma questão que pode até ser, de certa forma, o enfraquecimento do grupo Wagner ser benéfico para alguns, mas para o continente africano no seu todo, eu acredito que pode até, de certa forma, ser um bocado perigoso para aquela que é a estabilidade e segurança que tanto se espera. E assim, estás a dizer que a essas alturas ainda até vale a pena se ponderar muito, principalmente na questão dos próprios governos africanos, dos próprios países africanos, ponderar muito como vai ser o futuro se eventualmente o grupo Wagner sair. Pode ser muito perigoso para nós, para o continente africano em particular, se nós tivermos os mercenários da Wagner Group a saírem assim de dia para noite. Isto pode ter suas consequências, mesmo para os próprios governos que contavam com esta mudança em termos daquela que é a liderança dos mercenários nos tempos atuais. Nós temos vários governos que acabaram descartando a ajuda do Ocidente porque não tinham uma efetividade assim tal que eles precisavam para poder combater, ou não tiveram praticamente sucessos nessas investidas. Olha-se para os mercenários da Wagner Group como uma alternativa. E se os mercenários saem, o que é que vai ser destes governos? Com quem é que vão contar? Então, também um alerta para que os países africanos possam, de certa forma, perceber ou encontrar algumas soluções locais sem estarem totalmente dependentes da ajuda daqueles que fazem parte do Ocidente, mas também daqueles que fazem parte do leste, para conseguir resolver as quesilhas existentes no nosso próprio continente. Ok. O Napoleão, aqui há uma questão que o Ilka levanta. Garantir a segurança dos países africanos e de alguns no combate ao terrorismo, ao extremismo, por exemplo. Pode ser um risco agora o grupo Wagner arrumar as botas e sair, se isso se efetivar, se acontecer? Bom, eu aí vou ser forçado a discordar com o Wilker, porque eu não quero acreditar numa África ou em países africanos que não consigam sobreviver se o grupo Wagner se retirar, se lá sair, não é? Porque nós não podemos tentar romantizar o papel deste grupo no continente africano. Este grupo é um grupo que está no continente africano, mas que tem funções, que tem propósitos muito objetivos, não é? Que é proteção de alguns oficiais que lá estão russos, dos seus interesses, das suas empresas, CEOs, embaixadores, deputados, e também, em muitas vezes, protegem presidentes da República que não têm confiança nas suas tropas, não têm confiança nos seus próprios homens, e têm que contratar missionários russos
para que possam, então, garantir a sua segurança. Por outro lado, em contrapartida, para este tipo de operações, assim como também eles têm tido um papel preponderante no que diz respeito na formação de muita tropa, de treinamento de muita tropa que está no território. São missionários russos que treinam muitas tropas em Angola, em Angola, por exemplo, na República Centro-Africana, no Congo, né? Portanto, há um interesse. Portanto, isso para dizer que este interesse faz com que os africanos tenham que pagar um alto preço com explorações de minas, com explorações de poços de petróleo, não é? Que comprometem os interesses daquilo que são os interesses nacionais, e é dinheiro que é expatriado, que é levado para fora do continente, dinheiro esse que poderia ser usado para se canalizar para outros fins. Portanto, o meu ponto começa aí. Agora, ainda a questão em relação ao Prigozhin, se deve ou não ficar. Quer dizer, a situação do Prigozhin lança uma mensagem clara, não é? E os presidentes africanos, se tiverem algum discernimento, poderão pensar, se este senhor, o Prigozhin, contra o Putin, que é o nosso aliado, tentou uma rebelião, não é? Sendo ele o indivíduo que controla as tropas no continente africano, quem é que não nos garante que também não fará o mesmo conosco, não é? Se o Putin, que é, digamos assim, um urso, digamos assim, neste contexto, de forma figurada, não é? Um urso, um monstro grande, este homem teve a ousadia de pegar nos seus homens e caminhar até Moscovo, com nós africanos, com as debilidades que temos, com as debilidades técnicas, as debilidades tecnológicas que não temos, em termos de armamento, tudo que temos de armamento importamos de fora, né? Que sinal é que o Wagner está a mandar para a África? Então há que ter cuidado. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os líderes africanos poderão efetivamente estar alinhados com o presidente Vladimir Putin e não haverá problema nenhum em desfazerem-se do Prigozhin. Por outro lado, aqui eu faço sempre o recurso à história. Poucos romanos podem nos ensinar muito. Eles diziam o seguinte: Roma gosta da traição, mas detesta o traidor. Ok. É interessante essa frase. Wilker, Napoleão aqui não concorda um pouco com a questão de que a saída do grupo Wagner pode constituir um risco para a segurança de alguns países africanos. Mas também não deixa de acreditar que o exemplo do que aconteceu na semana passada tem que servir de lição para as lideranças africanas. Aqui está a questão. Hoje, com Prigozhin, digamos, literalmente fragilizado na Rússia, não há aqui riscos dele mesmo ter que investir noutros territórios onde, primeiro, pode até não ter interesses políticos, mas onde provavelmente lhe garanta mais interesses financeiros. Bom, o que pode acontecer, se calhar, com a figura de Prigozhin, é continuar com os seus negócios. Eu vou falar muito bem do Napoleão relativamente à exploração de alguns recursos, que é uma parte consequente disso. Eu acredito que ele vai continuar, de certa forma, com isto, mas é que aqui somos a analisar. Há uma exploração, há uma prestação de serviços também e existe uma proteção. Essa exploração, essa proteção e essa prestação de serviço, de certa forma, pode estar a causar alguma estabilidade em alguns pontos de África. A exploração não é boa, mas também, por vezes, é usada como moeda de troca dos nossos governantes, o que é uma coisa lamentável, que na minha ótica não deveria existir como moeda de troca dos recursos do povo, estarem diretamente a serem usados como moeda para pagamento de proteção, de segurança, etc. O grupo Wagner tem sim os seus interesses no continente africano, isso não podemos deixar de lado. Agora, resta saber... Mas Wilker, deixa só te cortar. O Napoleão diz que alguns líderes africanos não confiam nas suas próprias tropas, por isso recorrem ao Wagner. Isto é um facto, isto é uma coisa que nós nem precisamos discutir muito. Outros até existe aquele aspecto da confiança pela traição ou com medo de alguma traição e ser perpetrado haver um golpe de Estado e por aí vai. Mas, por um outro lado, existe aquela falta de confiança de que pode-se resolver este problema. No caso de Moçambique, na minha ótica, nós tivemos que os mercenários da Wagner Group numa primeira instância, em que não havia esta confiança que os moçambicanos poderiam, de certa forma, resolver aquela questão. Por quê? Porque não havia preparação para tal. Não sabíamos que tipo de inimigo nós estávamos praticamente a combater. E isto leva a crer, de certa forma, que existam essas reservas consideráveis em torno deste assunto. Então, existe aqui esta questão da confiança nessas duas vertentes. Mas olhando um pouco para aquela região mais acima,
mas eu falo do caso de Mali, Sudão e etc. A confiança vem mesmo nesta matéria, que é um provável golpe de Estado. E é este o medo da maior parte daqueles que são os líderes africanos existentes. Uhum. E em contrapartida, o Wilker, mas também agora para si, Napoleão, o Grupo Wagner é um facto e é inegável, e também vocês concordam que o Grupo Wagner tem mais interesses econômicos em África e não, até porque é um grupo de mercenários. A questão é que, por exemplo, um dos países onde o Grupo Wagner atua atualmente é o Sudão. E o Sudão, depois da independência do Sudão do Sul, descobriu-se que aí tem ouro. E o Grupo Wagner tem sido usado principalmente para os interesses russos em extrair e exportar o ouro. Assim, qual é o risco do Grupo Wagner agora fragilizado? Porque eu acredito muito que na Rússia já está mesmo fragilizado. E, por exemplo, a questão daqueles militares que não poderão aceitar se juntar ao Ministério da Defesa da Rússia para se inscreverem na tropa oficial russa, esses grupos, essas pessoas saírem para a África, alimentarem grupos terroristas locais e manter a instabilidade nos países africanos e, por via disso, eles continuarem a explorar os recursos sem que as autoridades tenham controle disso. Qual é o risco nisto? Bom, a pergunta é boa. Eu acho que existem vários grupos, mas temos que nos lembrar que o processo de mobilizar homens da Rússia, de Moscou, seja de onde for, e levá-los para a África só com o propósito de destabilizar ou criar instabilidade num país em particular, quer dizer, é um processo oneroso e é um processo que não é... Mas, Napoleão, a minha pergunta ali não é de mobilizá-los da Rússia, mas, por exemplo, tem os que estão agora em África. Sim. O risco deles sentirem-se ameaçados de voltarem para a Rússia e eles permanecerem lá e, por via disso, até porque tem armamento, tem todo o conhecimento da região, por via disso irem financiar pequenos grupos locais que vão ficar em conflitos enquanto eles controlam as minas e controlam todo o que é... Eu percebi melhor. O que o Amor se refere é uma crise de liderança que poderá existir, é isso, não é? Exato, sim. Pronto. É assim, isso foi como eu disse há bocado, isso vai na linha do meu discurso. Eu acho que o Grupo Wagner não vive o fenômeno de uma liderança unipessoal, não é? Que é um único indivíduo que controla, tendo desaparecido e o grupo também se vai desmoronar. Eu acho que não. Eu acho que há uma estrutura hierárquica na Rússia e também no grupo que poderá tomar comando das rédeas daquilo que é a atuação deste grupo no continente africano. Nós sabemos efetivamente que, do ponto de vista local, em Moscou, aqueles homens de quem Prigozhin se referiu e que pediu que não avançassem mais, efetivamente poderão estar descontentes e não se vão querer filiar àquilo que são as tropas militares russas, não é? Até porque eles, para se juntarem a esses grupos mercenários, é porque efetivamente há contrapartidas do ponto de vista pessoal e condições monetárias melhores do que iriam receber fazendo parte do exército russo. Isso é uma questão que, para mim, faz algum sentido. Agora, os que lá estão no terreno, pronto, eu gostava de ter uma bola mágica e tentar adivinhar o que é que poderá fazer alguma futurologia. Não sei o que é que poderá acontecer, mas, de facto, eu penso que os que lá estão, à partida, parecem estar controlados. Não sei se efetivamente terão ambição mais tarde de criar alguma rebelião ou de alguma anarquia, não sei, de financiar outros grupos, isso aí não posso dizer. Mas a mim parece-me que a Rússia terá a perícia para conseguir então controlar esses homens no terreno. Wilker, para já estamos mesmo a caminhar para a reta final da nossa conversa. Uma última pergunta, depois volto para o Napoleão para fecharmos. Neste momento, você olha assim uma crise que possa afetar principalmente alguns países africanos. Eu lembro, por exemplo, o Mali, a região norte do Mali, o combate ao terrorismo é mesmo comandado pelo Grupo Wagner. Sabe-se que o Mali, por exemplo, decidiu que as tropas francesas saíssem. Há outros países, por exemplo, Burkina Faso, onde a população pede a intervenção russa através do Grupo Wagner para o combate ao terrorismo. Mas também sabe-se que estão em outros países. A minha questão é: vê para isso nos próximos tempos alguma crise
que possa dar, digamos assim, avanço até aos grupos terroristas em África por causa desta tremedeira na liderança do grupo Wagner, ou nem por isso? Eu acredito que a resposta para isto está nas mãos ou na boca de Vladimir Putin. Porque se os mercenários da Wagner Group estão no continente africano, é de certa forma por influência do governo russo, do Vladimir Putin. Então, se o Putin praticamente corta as relações com o grupo Wagner, praticamente também diretamente as tropas saem do território africano e isto pode trazer consequências. Mas, para já, eu não olho com uma probabilidade que isto aconteça, porque nós sabemos que estamos diante de uma guerra para a mudança, de certa forma, daquela que é a geopolítica a nível mundial. E essa geopolítica a nível mundial, essa reestruturação, essa redefinição da geopolítica a nível mundial pode trazer alguns benefícios significativos, principalmente à Rússia. Então, aqui já cabe ao Putin saber ou decidir se vai ou não cortar os laços com o grupo Wagner. Eu acredito que não vai isto acontecer, porque vai, de certa forma, deixar cair por terra aquelas são as aspirações no continente africano. É para ti, o Napoleão. Também não vê esta crise que possa advir? Não vejo porque, quer dizer, não vejo, mas estou aberto para aceitar caso haja a intenção contrária, não é? Mas concordo com o Wilker, nesta fase não creio que o grupo Wagner no continente africano tenha pretensões de criar alguma rebelião no continente africano como forma de se rebelarem contra o governo de Moscou, a menos que haja algum indivíduo que queira ter a sua atuação. Usa-se muito uma expressão nas relações internacionais que é o lobo solitário, não é? Que é o indivíduo que pensa que é o salvador da pátria e pega duas ou três pessoas e vai lutar por uma causa. Portanto, não estou a ver os russos preocupados com os interesses internacionais de um país africano, não é? Vejo-os sim a lutar e a defender os seus interesses fora dos seus países, mas não vejo a abraçarem uma causa africana e, aliás, porque fariam, não é? Portanto, nós temos que nos lembrar que aqui as relações são meramente económicas, é muito dinheiro que corre, não é? E costuma-se dizer que o patrão é aquele que paga, portanto, há interesses bilaterais, há questões que estão relacionadas, às vezes, até com algumas lideranças, não é? Em que as potências mundiais ou favorecem um político ou favorecem um outro político, portanto, aí quem joga mais é o interesse, quem joga mais são os negócios que poderão estar por detrás da manga, portanto, no fundo é isso que interessa, são questões meramente monetárias, e quando assim é, penso que nós, como opinião pública, como analistas, como observadores, o que podemos aqui pedir é que as coisas se mantenham, pelo menos, de forma mais equilibradas, mais amenas, e volto aqui a dizer que o continente africano tem este problema, porque nós temos um problema muito sério no que diz respeito àquilo que são o controle das nossas riquezas, porque temos várias debilidades de várias ordens. Nós não temos bancos fortes, não temos soberania militar, não temos soberania alimentar, não produzimos armamento, não temos boa escola, não temos água, não temos luz. Então, quando assim é, estamos dependentes daqueles que, outrora, embora não tenham tido uma envolvência direta naquilo que foi o processo de colonização, mas que, hoje em dia, têm tido uma atuação igual ou pior àquelas que foram os impérios coloniais. Diga-se o que se quiser dizer, mas estes países, a Rússia, essas milícias, seja os Blackwater, que são os mercenários americanos, seja os Wagner ou muitos outros que há pelo continente africano e pelo mundo, têm meramente intenções ligadas a questões monetárias, ligadas à exploração de minas, seja de coltan no Congo, que é um mineral precioso, essencial para a produção de tudo que é tecnologia, telefones, baterias, os carros do Elon Musk, aviões, portanto, seja ouro, seja diamante. Portanto, isso é o fundo da questão no continente africano, é mesmo esse. São as questões monetárias. Enquanto tivermos líderes de países, presidentes de países, que infelizmente estão mais preocupados com o enriquecimento dos seus bolsos, com aquilo que são os seus interesses pessoais, nós teremos sempre a nossa soberania em mãos de grupos estrangeiros. Para já, muito obrigado aos dois. Wilker Dias, especialista, digamos assim, analista de assuntos internacionais. Também tive aqui o Napoleão,
o Erlander Napoleão, que é também analista de assuntos políticos angolano, agora em Portugal, mas também tínhamos a perspectiva de ter aqui um analista a partir da Guiné-Bissau, da região da CDAO, onde o Grupo Wagner tem maior presença, mas infelizmente questões técnicas não nos permitiram. Então, para já, ficam os nossos agradecimentos. Este programa hoje foi, por mim, apresentado ao Mois Fernando. Já sabe, a produção foi de Brahima Darame, mas também de toda a vasta equipa da DW. Fica o nosso muito obrigado e obrigado aos dois por terem estado conosco. Voltamos a estar juntos numa próxima